Olá, meus irmãos, bom dia, que a paz do Senhor seja sobre todos, amém? Mais uma vez estamos aqui para ministrarmos uma aula na nossa escola bíblica, ok? A nossa revista que temos utilizados aqui na nossa revista, o irmão vai projetar aí no vídeo, que é essa daqui, ó. E a igreja vai bem? Tá da editora Didaquê, certo? De uma série chamada Série Maturidade Cristã, ok? Então, esses estudos aqui com base na primeira carta aos Coríntios, ok? Então, na semana passada, nós falamos sobre participação na ceia no Senhor, na ceia do Senhor, e hoje a gente vai falar sobre ministérios na igreja, que é a lição de número 10, ok? Se você tem aí a sua revista, é interessante que você leia e acompanhe, ok? Caso você tenha alguma dúvida e algumas perguntas, nós até já recebemos algumas perguntas aqui pelo WhatsApp de uma irmã, e a gente vai tentar interagir respondendo essas questões aí, ok? Então, assim, o texto bíblico que nós vamos nos utilizar é 1 Coríntios capítulo 12, ok? 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, ok? Mas antes eu queria fazer uma oração pedindo para que Deus nos ajude, nos ilumine, nos faça entender melhor a sua vontade e a sua palavra, e assim também os irmãos também, que a mensagem da palavra chegue com clareza aos irmãos, amém? Vamos orar então. Pai, eu quero te dar graças em nome de Jesus, por mais essa oportunidade que graciosamente, segundo a tua misericórdia, o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Estamos aqui, meu Pai, no templo, infelizmente estamos num momento de pandemias e muitos irmãos não estão aqui, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a passarmos por essa tribulação, por esse momento tão difícil que o mundo tem passado. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa lição, essa aula que nós iremos, ó Deus, ministrar, seja, meu Pai, proveitosa para cada irmão que assistir e que ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, sei com cada um de nós, ó Pai, nos iluminando para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Está aqui comigo o irmão Bruno, ele não vai se mostrar, mas ele está ali, está gravando, ok? Então, assim, eu vou tentar interagir com ele, tem um microfonezinho ali, e de repente eu vou pedir para que ele leia algumas coisas aí, ok? Então, vamos lá, o texto que nós vamos ler é 1 Coríntios capítulo 12, certo? 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, só que é o seguinte, eu vou ler na versão NVT, ok? Geralmente eu faço isso, mas talvez você não tenha essa versão na sua casa, então é interessante que você tenha, no mínimo, 3 versões da palavra de Deus, ok? A ARA, que é a revista e atualizada, a NVI é muito interessante, e uma NVT ou NTLH. Tá? É interessante por quê? Porque você compara textos, porque a gente está trabalhando com traduções da palavra de Deus, ok? Então, você vai perceber que, às vezes, um termo não é tão claro em uma determinada versão, em outra versão já fica um pouco mais claro, e a versão aqui NVT ela é muito boa, que ela fica entre aquela mais tradicional e bem atualizada. Okay? Então, diz assim, então, a palavra do Senhor, 1 Coríntios 12, do 1 a 11, diz assim: Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Versículo 3. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Em algumas versões vai estar Jesus seja anátema, alguma coisa assim, tá? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Mais uma vez, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. O Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. O mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de curar. A ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito.
A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo Espírito que concede o que deseja a cada um. Tá? Então, a nossa lição é sobre ministérios na igreja, e aí geralmente fica aquela pergunta, e aí eu te faço a pergunta, qual é o seu ministério e qual é o dom que você tem? Tá? Geralmente, quando a gente fala de dons espirituais, primeiro texto em que a gente vai lembrar é 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Lembre-se, quando você lê 1 Coríntios 12, 13 e 14, entenda da seguinte maneira, perceba assim, a igreja de Corinto estava passando por grandes problemas, uma grande confusão com relação aos dons espirituais. Uns se demonstravam mais espirituais e por isso se achavam melhores que as outras pessoas, certo? Outros ficavam naquela de inferioridade porque, poxa, eu não tenho aquele dom que o irmão tem e se manifesta para a congregação. Então, ele se sentia inferior. E isso trazia um problema na igreja, porque a ideia de que o Espírito concede dons à igreja é para a edificação do corpo de Cristo. Nenhum dom, absolutamente nenhum dom, ele é dado para que a pessoa tenha aquela autopromoção. Eu sou melhor do que você. Tá? Então, essa não é a ideia dos dons espirituais. Só que detalhe, a gente não pode esquecer que lista de dons na Bíblia não tem apenas em Coríntios, tá? 1 Coríntios, lógico, vai ter duas listas, só para vocês terem ideia, que é 1 Coríntios 12, do 8 a 11, que nós acabamos de ler, versículo 28 também tem uma lista de dons, Romanos 12, 6 e 8 também, Efésios 4, de 11 e 12, e 1 Pedro 4, 11, também fala sobre dons espirituais, tá bom? Então, a gente vai perceber que o texto que nós lemos aqui vai falar sobre dons, dons, ministério e realizações, ok? Mas a questão toda é, a primeira coisa que a gente deve entender, que quem concede esses dons é o Espírito segundo a vontade dele para a edificação do corpo. Tá? Então, a gente tem que perceber da seguinte maneira, se você recebe um dom, se você recebe um ministério, essa realização desse ministério e desse dom, ele é para a edificação dos irmãos, jamais para a sua autopromoção. Tá? Então, você não pode se sentir melhor do que outro irmão, porque você tem um dom que talvez sobressai externamente falando ante os outros irmãos. Tá? Então, por exemplo, geralmente em igrejas pentecostais, carismáticas, o dom de falar em línguas ele é muito promovido, muito estimado. Entretanto, quem fala em línguas não é maior do que o outro irmão que não fala. Entende a questão? Então, você tem que entender da seguinte maneira, Deus concede esses dons à sua igreja. Primeiro ponto que a gente não pode esquecer, é que esses dons são concedidos a cristãos, ok? Aos irmãos que nasceram de novo, e se nasceram de novo, automaticamente e logicamente já têm o Espírito Santo. O próprio texto vai falar, versículo 13, diz que todos nós fomos batizados no só Espírito no corpo de Cristo. Ou seja, se você é a igreja, se você compõe também o corpo de Cristo, você fez isso pelo Espírito Santo. Significa, então, que você foi convertido, que você nasceu de novo. E por conta dessa nova fé que agora você tem, agora você anda em novidade de vida junto com os demais irmãos. Tudo isso pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, o texto começa dizendo o seguinte, a nossa lição, né? Os discípulos do Senhor Jesus são chamados a uma vida de serviço. O próprio Senhor disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele afirmou ainda, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que é interessante é que quando Jesus ele deu ordem aos seus discípulos para que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, ele subiu, né, foi assunto aos céus, e ali eles ficaram até receberem o Espírito Santo na vida deles. Depois daquilo, o trabalho então começou, foi quando eles começaram a pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Tá? A gente vai perceber que ali no primeiro e segundo século, a igreja ela se expandiu de tal maneira que revolucionou muitas cidades, tá? Em muitas situações ali. Ok? Então, o serviço cristão não se limita apenas à igreja, se estende à comunidade na qual a igreja se acha inserida. Ela foi estabelecida pelo Senhor no mundo para proclamar o evangelho e servir. A igreja, ela é serva. Geralmente a gente tem aquela ideia da palavra ministério, eu tenho um ministério de louvor, ministério de dança profética, ministério de algumas outras coisas.
E geralmente a gente fala com muita pompa essa palavra ministério, mas o que significa ministério? Significa serviço, significa servir, ou seja, você foi chamado para ser um ministro, para ser um servo do Senhor e uns dos outros. A questão, a palavra ministério, geralmente é uma palavra que tem muita pompa, né? E aí entra aquelas ideias, poxa, ministério de louvor, ministério da palavra, ministério da dança profética, aquele negócio todo, mas a palavra ministério, ela nada mais é do que serviço. Então, isso significa que Deus nos chama para o ministério, para o serviço, na ideia de que eu sirvo a Deus e também sirvo aos meus irmãos. Então, Deus, quando me concede dons, quando te concede dons, significa que você vai utilizar aquele dom para edificar o corpo de Cristo, em hipótese alguma para autopromoção. Então, quando a gente percebe em 1 Coríntios, Paulo estava corrigindo um problema em que a igreja estava passando, ok? Então, quando a gente olha assim, vamos falar sobre os dons espirituais, vamos para 1 Coríntios capítulo 12, mas entenda, a igreja estava aquela confusão toda, não é à toa que no começo do capítulo, ele vai falar assim, olha só, versículo 1 aí, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, porque lembre-se, lá algumas pessoas perguntaram sobre o casamento, algumas pessoas perguntaram sobre a comida sacrificada a ídolos, aquelas comidas que se compravam no mercado, 1 Coríntios capítulo 8, então, pergunta sobre o casamento, capítulo 7, e sobre o capítulo 12 vai falar sobre os dons espirituais, as manifestações e essa diversidade dos dons espirituais. Então, Paulo está corrigindo um erro, um equívoco que aquela igreja estava tendo. Então, imagina, você vai para o culto, imagina aquela bagunça. Gente, eu não estou falando dos dias de hoje, não, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas na igreja tinha muita confusão. Então, imagina, o irmão começava a falar em línguas, outro começava a falar em línguas, outro começava a falar em línguas, e um começava a profetizar, e era aquela, desculpa o termo que eu vou usar aqui, era aquela bagunça na igreja. E a questão vai trazer edificação para quem aquela situação? Entendeu? O próprio Paulo vai falar assim que ele fala em muitas línguas, mas ele prefere falar em uma língua em que as pessoas entendiam. Entenderam a questão? Então, a questão toda é de que os dons, sempre pensa dessa maneira, os dons é para a edificação do corpo de Cristo. Se Deus te concedeu algum dom, seja de ministério, seja no sentido de ensino, seja um ministério... Aqui, tem algumas, a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, realização de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo, jamais para a sua autopromoção. Pense sempre assim, ok? Então, esse presente estudo tem a ideia de uma breve introdução sobre essa ideia de dons e ministérios na igreja, ok? Então, o contexto da passagem é justamente esse, de que as pessoas elas iam para a igreja e ali tinha as manifestações dos dons. O que é interessante, Paulo ele não fala contra os dons, ele fala sobre o mau uso dos dons do Espírito na igreja. Entende a questão? Então, o problema não é o dom em si. O dom é, na verdade, uma ferramenta benéfica para edificação. O problema é como essas pessoas estavam manifestando esse dom, tá? Então, é a ideia de autopromoção, é complexo de superioridade e inferioridade, e aí alguns problemas. Não é à toa que a igreja de Corinto era uma igreja rachada, né? Então, a gente vai ver que lá no começo vai falar assim, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, ninguém manda em mim. Então, assim, a minha visão, eu prefiro pensar daquela maneira, então eu vou me dividir, não vou mais andar com você, não vou mais comungar com você. Então, era um problema muito sério na igreja. Então, a gente está estudando sobre os dons justamente para entender de que a igreja, o corpo de Cristo, eu sozinho não sou igreja, mas o corpo de Cristo é aquela comunidade de santos, pessoas que foram salvas por Cristo e que agora se reúnem em determinado local, o qual nós chamamos o templo, nesse caso aí, tá? Então vamos lá, um problema sério verificado em várias igrejas diz respeito à compreensão e ao exercício dos dons espirituais. Muitos membros da igreja não sabem como administrar essa questão, o que resulta muitas vezes em divisão. Então imagina a situação, é aquele caso que nós já falamos aqui com relação à ceia. Imagina você vai participar da ceia, celebrar aquele memorial espiritual de maneira ordinária, mas na hora que você chega, problemas. As pessoas estavam brigando porque um comiam, outro ficava sem comer, um bebia a ponto de se embriagar, outro ficava sem beber. Então, imagina a situação. E Paulo repreende, olha, vocês, na refeição de vocês fazem tudo, menos a ceia do Senhor. Portanto, vocês estão apenas indo para comer e encher a barriga. Então, existem algumas classificações de dons espirituais, ok?
Então, os estudiosos vão falar que existem pelo menos 3 classes aí de dons espirituais, que aí eu vou tentar. Romanos capítulo 12 vai falar sobre dons de serviço, tá? Então, vai falar sobre ministérios, né, serviço, exortação, contribuição, presidir e misericórdia. Isso em Romanos capítulo 12. Depois você confere aí na sua Bíblia. Outro, então, é 1 Coríntios capítulo 12, que aí entra o que eu acabei de falar. Só que, lógico, aqui ele talvez esqueceu de falar lá do versículo 28, né? Vai falar sobre palavras de sabedoria, palavras de ciência, fé, curas, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação. E também os dons ministeriais, tá? E aí entra apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, porque pastores e mestres, muitos vão entender que pastores e mestres andam juntos ali, né? Então, vamos lá. A igreja de Corinto estava enfrentando sérios problemas relacionados ao exercício dos dons. Então, imagina a situação, as pessoas vão para a igreja e, gente, outra coisa, a gente não pode cometer o equívoco de pensar que o culto na igreja de Corinto é igual ao culto que nós temos aqui hoje, tá? Então, por exemplo, lá não tinha os instrumentos musicais, não tinha um microfone que a gente está utilizando aqui, não tinha o violão, não tinha a bateria. Então, geralmente, os cultos eram bem simples. Ou seja, as pessoas pegavam o livro dos Salmos, tá, e eles cantavam os Salmos. Tá? Então, alguém lia um texto bíblico e depois compartilhava algum conhecimento. Então, essa era a ideia de que as pessoas iriam reunir e falar assim, olha, hoje o irmão tal vai trazer uma palavra, hoje o irmão tal vai fazer isso. Na hora da reunião, de repente, Deus usava alguém e falava assim, olha, alguém aqui está com enfermidade e a gente vai orar por ele e ele vai ser curado. E a cura acontecia. Então, era mais ou menos assim que acontecia no culto, tá? Então, vamos pensar com essa perspectiva. Você vai perceber que até hoje em dia, século XXI, a gente vai perceber que existem cultos que são diferentes. Se você for numa igreja mais tradicional, o culto é extremamente organizado, todos os louvores, é tudo direcionado para a palavra e o ápice é a palavra. Em outros locais, você vai ver que parece que é o louvor que é o ápice do culto. Depois que passa-se para a palavra, parece que a galera esfria, uns vão saindo e tal. Então, a gente tem que ter esse balanço aí muito interessante com relação ao culto, tá? Então, nesse caso, imagina, você vai para a igreja, mais uma vez eu falo, você vai para a igreja para ser edificado, para ouvir a palavra de Deus. De repente, você chega lá, está havendo competição entre os irmãos, um querendo falar mais línguas do que o outro, ou então, quando um falava, o outro cortava. Então, imagina a situação, como é que vai trazer edificação para a igreja, para o corpo de Cristo. Imagina, tá, todo mundo naquela bagunça, e aí, de repente, tem um visitante, ele fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. O que esse povo está fazendo? Tá? Ele não vai trazer edificação em momento nenhum, absolutamente nenhum. Tá? Então, Paulo vai escrever Coríntios 12, 13 e 14, justamente para fazer a correção, tá, de alguns erros que foram verificados. Tá? Então, lembre-se, o culto ele tem que ser extremamente organizado, tem que ser cristocêntrico, na direção sempre do Espírito. Tá? Deus pode mudar a situação? Claro que pode, Ele é Deus, Ele é o dono da igreja, claro que Ele pode fazer isso, tá? Mas, via de regra, a gente vai se organizar conforme, talvez, o tema, o que vai ser pregado. Vamos, então, cantar conforme o irmão vai ministrar. Geralmente, o pastor vai ministrar sobre a palavra, exemplo, vamos falar sobre santidade. Então, vamos cantar sobre santidade, vamos ler os textos sobre santidade, para fazer aquela coisa organizada, ok? Então, o propósito dos dons é o serviço. Então, significa o quê? Como eu estou sempre frisando aqui, repetindo, sendo bem repetitivo, para que você não perca esse foco. Os dons é para servir uns aos outros, ok? Então, se Deus te concede o dom de línguas, então significa que alguém tem que interpretar essas línguas. Então, imagina se eu estou no culto público e eu começo a falar em línguas. Aí, de repente, eu falo 5 minutos em línguas. Aí o pessoal para, olha um para o outro e fala assim, tá, isso aí significa o quê? O que eu aprendo com isso? Então, eu vou aprender quando alguém fala uma língua que ela não conhecia e outra pessoa interpreta e simplesmente fala o que Deus realmente quer falar através daquela pessoa. Então, isso seria uma maneira mais edificante. Tá? Mas, irmão, eu não consigo me conter. Se você não consegue se conter, no culto público talvez não seja o melhor local. Tá? Então, vamos lá. A ideia dos dons, então, é sempre para o serviço, para a edificação do corpo, e não a glorificação da pessoa que o tem. Lembrando, quem fala em línguas, quem ensina, quem prega, não é melhor do que aquele irmão que não ensina, que não canta e não prega. Pense sempre nisso. Tá? Então, talvez você não tenha facilidade de ensinar.
Talvez você não tenha facilidade de pregar a palavra de Deus no culto, por exemplo, mas você pode pregar a palavra de Deus para o seu vizinho, para o seu parente. Tá? Você também deve ser um pregador da palavra. Tá? Não necessariamente você vai ser um professor, tá? Porque, logicamente, existem dons que Deus concede a algumas pessoas, visando sempre o crescimento do corpo de Cristo. Tá bom? Então, aí eu faço a pergunta, são todos professores? Não. São todos cantores? Não. São todos pregadores? Não. Mas existem pessoas que fazem isso e talvez se sobressai externamente falando, o que muitas pessoas vão falar assim, não, mas isso daí, ele é melhor do que os outros. Não, isso é um equívoco, tá? Então, se a pessoa tem um determinado dom, ensino, tá, ou serviço, alguma coisa assim, ele não é melhor do que os demais irmãos, tá? Ministério é dom e movimento. Dom é capacitação vinda de Deus para o exercício do ministério ou serviço. Então, significa que, se naquela igreja as pessoas precisam aprender da palavra de Deus, Deus vai levantar pessoas ali para ensinar a palavra de Deus. Tá? Então, Deus pode levantar professores para ensinar os irmãos, mestres para ensinar os irmãos sobre a palavra de Deus. Ok? Então, vamos lá. O primeiro tópico é a diversidade dos dons e ministérios. Diversidade dos dons e ministérios. Na versão que eu li aqui, o próprio texto vai falar assim, existem tipos diferentes de dons. Na versão mais tradicional da palavra de Deus, fala, há diversidade de dons. Isso significa que não existe apenas um dom, mas são vários dons, e todos esses dons são concedidos a cada um. A cada um, não, por exemplo, uma pessoa tem 9 dons. Ué, mas por que Deus vai conceder 9 dons a uma pessoa, sendo que tem outros irmãos ali na congregação? Entende a questão? Então, a ideia é de que Deus concede a cada um segundo a edificação, segundo um bem maior, não propriamente para mostrar e evidenciar aquela pessoa, mas para mostrar a graça de Deus através daquela pessoa. Ele é apenas o canal, ele é o canal para tudo isso, ok? Então, diversidade é a palavra adequada para expressar a enorme variedade que existe quanto aos dons espirituais e ministérios. Essa palavra aparece nos versículos 5 e 6 e versículo 12. Quer ver? Vamos lá. Existem tipos diferentes de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. E o versículo 12, ele vai falar assim, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Isso significa que no corpo, como tem muitos membros, cada pessoa tem ali a facilidade para alguma coisa. Né? Como eu falei, eu gosto de dar o meu exemplo, porque eu lembro que quando adolescente, o único momento que eu me mostrava para a sala era o momento de apresentação, quando eu pegava eu ajudava a fazer a cartolina, às vezes nem fazia a cartolina, mas pegava a cartolina, colocava no rosto e ficava lá na frente. Se alguém falasse alguma coisa para mim, eu não ia falar nada, eu não conseguia falar. Eu não ia dar conta de falar, de tão tímido que eu era. A timidez continua, mas graças a Deus, Deus concedeu alguma graça aí que hoje eu tenho uma certa facilidade para falar em público. Não é tão fácil ainda, mas sim, mas Deus concedeu aí por misericórdia, tá? Então, a questão toda é de que a gente tem que entender que os dons são diversos. Não é por que a gente está sempre falando em línguas? Tá? César, mas você só está falando em línguas. Por quê? Porque para muita gente parece que é o que mais denota que a pessoa é espiritual. Como é que eu vou saber que a pessoa é espiritual ou não? Quando a pessoa fala em línguas. E não é isso. Não é isso. Tá? Então, lembre-se que a sua vivência com Cristo é diária. Isso significa que você vai viver o Evangelho todos os dias, em casa, principalmente em casa. Em casa, quer saber se você é homem, se o homem casado, né? Quer saber se você é crente, o que a sua esposa diz acerca de você? E você, irmã da oração, tá? Você, irmã que ora, que profetiza, como é que os seus filhos veem em você? O que o seu marido vai dizer de você? Filho, o que os seus pais vão falar de você? Entende? Então, pais crentes, o que os seus filhos vão falar de você? Você é espiritual? Só quando você está na igreja falando em línguas, em casa. Como é que é você em casa? Entende a questão? Então, o dom, ele tem uma finalidade. Aí, a finalidade, eu estou sempre enfatizando isso. A edificação do corpo de Cristo, ok? Essas listas ensinam que são muitas possibilidades de serviço que os salvos em Cristo pode executar. Isso significa, como já mencionei, de que quando a pessoa ela é salva por Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nela e naquele momento ele tem alguma facilidade para alguma coisa, ok?
Por exemplo, será que todo mundo tem facilidade para ensinar? Estou sempre enfatizando isso porque eu quero demonstrar para você, irmão e irmã, que nem todo mundo tem facilidades para algumas coisas. Por quê? Porque são dons que a pessoa recebeu. Tá? Então, se César, você hoje vai dar aula para criança de 5, 6 anos. Irmão, eu eu não sei se eu daria conta de fazer isso, porque eu tenho mais facilidade para ensinar jovens e adultos. Uma criança eu teria que me adaptar muito e apanhar muito. Agora, pergunta para uma das irmãs aqui da igreja, a irmã Regina, a irmã Catarina, a irmã Karina, enfim, todas elas têm facilidade para tratar com crianças, porque é um talento que elas têm, um dom que ela tem para isso, e logicamente recebeu por Deus. Tá? A comparação da igreja com o corpo de Cristo é interessante porque o apóstolo Paulo ele vai utilizar muito de uma linguagem metafórica, né? Isso é muito legal, porque ele quer mostrar como é que funciona a igreja. A igreja ele compara como um corpo. E um corpo, por exemplo, você tem várias partes, tem vários membros, tá? Uns são mais evidentes do que outros. Por exemplo, você não está vendo o meu coração, mas é o meu coração, que é um dos órgãos vitais, tá? Junto com outros, que faz com que o meu sangue circule por todo o corpo. Se não chegar sangue no meu dedinho mindinho, ele vai morrer, ele vai ter que ser extirpado. Se não chega sangue na minha mão tem que ser cortada, porque ela vai morrer, ela vai apodrecer. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo fala de que na igreja tem muitas pessoas que são mais evidentes. É claro que isso é natural e normal, mas isso não significa que aquela pessoa que não está em evidência, que não está com o microfone na mão, que não está em frente da câmera. Tá? Então, o segundo ponto então, da nossa lição é a necessidade dos dons e ministério. Então, o primeiro ponto era a diversidade, porque lembre-se, é Deus quem espalha esses dons, é Ele quem distribui esse dom segundo a sua vontade e a necessidade da igreja, ok? Então, agora, a necessidade dos dons. Então, por que a gente precisa de dons? Justamente por conta de uma necessidade da igreja. Todos nós somos falhos em muitos aspectos, tá? Então, por exemplo, cada órgão tem a sua importância e, por isso, todos são necessários. Se a igreja como tal, como corpo é um organismo vivo, não há uma organização mecânica. A cada membro tem um papel necessário a desempenhar. Então, por exemplo, se existem necessidades na igreja, e todas as igrejas necessitam de pessoas, todas as igrejas têm necessidades, e Deus supre essas necessidades como? Concedendo dons aos homens, ok? Então, a igreja tem a necessidade de todos os ministérios, não apenas daqueles aos quais normalmente se dá mais destaque. Então, por exemplo, a igreja precisa de pessoas que ensinem a palavra? Sim, precisa. Deus precisa de pessoas que ofertem? Sim, precisa. A igreja precisa de pessoas que visitem outros irmãos nas dificuldades? Sim, precisa. Por quê? Porque tem necessidades. Tá? É interessante assim pensar quando a gente olha para Atos capítulo 6. Por que houve a necessidade de escolhermos diáconos? Por conta de uma intriga que teve ali na distribuição dos alimentos. Então, entende a questão? Significa que Deus levantou diáconos, certo? Serviço, ministério de serviço, para quê? Para distribuir de maneira igualitária, tá? Para os irmãos de fala grega e de fala aramaica. Então, entende a questão, como é que é? Então, Deus vê uma necessidade, então Deus levanta uma pessoa para suprir aquela necessidade, tá? Exemplo, né? O dom de ensino é tão importante para o ministério pastoral. Imagina o ministério pastoral sem uma pessoa que ensine. Não vai, não dá. Então, imagina os dons de socorro e misericórdia para a função diaconal, ou seja, aquela pessoa que vai lá, verifica, percebe que a pessoa tem alguma necessidade, vai lá e faz uma distribuição de uma cesta, por exemplo. É um tipo de dom que a pessoa recebeu. E detalhe, tanto o ensino quanto a ideia do socorro são extremamente importantes para a igreja. O que é interessante é que a gente vai perceber que sempre existe um dom que vai sobressair, externamente falando. Tá? Mais uma vez eu ressalto, isso não significa que aquela pessoa e aquele dom é melhor do que os demais dons, entenda assim, tá? O Senhor Jesus, que através do Espírito Santo capacita os crentes para diferentes ministérios, deseja que todos trabalhem e que ninguém faça como o servo negligente da parábola, que enterrou o que recebeu
sem nada fazer. Então, imagina a situação. Deus te concedeu dons, certo? Eu tenho facilidade para ensinar, eu tenho facilidade, eu quero cantar, porque eu quero, através do canto, eu quero edificar outros irmãos. Sim, você pode fazer isso. Entende a questão? Mas eu sei tocar, eu queria tocar na igreja para edificar os irmãos que ouvem. De repente, um irmão aqui muito desanimado, e através do louvor que eu for cantar a Deus, aquele irmão vai ser edificado. Sim, você pode utilizar disso também. Então, Deus te concede dons. E a maneira que... A pergunta que eu faço é, qual a maneira que eu tenho agido ante o dom que Deus me deu? Porque, por exemplo, existem talentos naturais, existem dons que Deus concede. Pode ser que Deus utilize de um talento natural que a pessoa tenha e depois Deus vai, com o Espírito Santo, aumenta uma certa capacidade. Pode ser. Então, tem pessoas que naturalmente têm dons de liderança, talentos de liderança, desculpa. Mas a gente percebe que Deus também concede bons administradores. Tudo é uma questão de adaptação também, ok? E, por último, aí a unidade dos dons e ministérios. Lembrando, diversidade, porque são vários dons, tá? Segundo ponto, a necessidade dos dons, porque se Deus levanta pessoas, porque ali precisa-se de um determinado dom, de uma determinada ação, ensino, edificação, comunhão, enfim, tá? E, por último, aí, a unidade dos dons e ministério. Então, lembre-se da seguinte maneira, quando Deus te concede esses dons é para que o corpo seja unido. A ideia é sempre essa, de que uma vez que você se utiliza do seu dom para edificar os irmãos, é de fato para edificar os irmãos, e não para aquela autopromoção. Certo? É muito bom quando no final de uma pregação, no final de uma aula, alguém chega para você, irmão, gostei muito da sua palavra, do seu ensino. Olha, irmã, gostei do canto que você apresentou lá, gostei muito, porque aquilo falou muito comigo. Isso é muito bom, isso te torna útil, ok? Mas isso não significa que você é melhor do que uma outra pessoa. Entende a questão? Então, a ideia dos dons é sempre pensa assim, Deus te concede dons, e esses dons aí é para edificação do corpo e para trazer unidade ao corpo de Cristo. Se você olhar para a igreja de Corinto, quantas confusões tinha na igreja de Corinto? Tinha lá pessoas que se deitavam com a mulher do seu pai, sua madrasta, tá? E detalhe, as pessoas sabiam disso, mas mesmo assim tinha a manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito ali não significa que Deus estava aprovando todas aquelas ações erradas que tinham na igreja. Mas lembre-se, é para a edificação do corpo de Cristo. Um desses problemas era o orgulho. Alguns se consideravam melhores que os outros. Não se sinta inferior a ninguém, porque você não prega, porque você não canta, porque você não toca, porque você não ensina, porque você... mas você, às vezes, eu quero ir lá para a igreja, quero arrumar a igreja, quero limpar a igreja. Eu quero, enquanto eu estiver limpando o banco, eu vou orar. Falo assim, olha, Deus, abençoa aquela pessoa que sentar aqui. Então, você também pode fazer isso. E você não é inferior à pessoa que está pregando, por exemplo, tá? Entenda, são diversidades, são necessidades, tudo para uma unidade dos dons, tá? É interessante lembrar que em Efésios 4, outro texto que trata das questões dos dons e ministérios, há também um forte apelo para a unidade interna da igreja. Então, por exemplo, o texto vai falar que Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tudo isso olhando um fim da edificação do corpo de Cristo. Então, tudo isso é para a edificação, para a unidade do corpo de Cristo. Tá? Tem um pastor chamado Gerson Fischer, ele afirma da seguinte maneira, por meio dos diferentes dons e ministérios, damos testemunho da graça salvadora e da nossa unidade. É nesse contexto de luta em prol da unidade interna do corpo de Cristo que o famoso capítulo 13 de 1 Coríntios deve ser entendido. Então, olha só que interessante. Geralmente, a gente olha para os dons espirituais e pensa apenas em Coríntios capítulo 12 e 14, porque ali no 14 vai corrigir algumas coisas mais propriamente sobre o falar em línguas na igreja e sobre a profecia, que eram os dons que mais se destacavam, ok? Mas o apóstolo Paulo, entre um e outro, vai falar sobre o amor. O que adianta você ter um dom de falar, de pregar, de profetizar, de curar, de fazer maravilhas, mas se não tem amor, nada é. Entende a questão? Então, o amor é o vínculo da perfeição. É nesse contexto, tá, que Paulo, então, vai escrevendo e vai falando assim, olha, tudo o que vocês devem fazer, façam, sobretudo, em amor. Amor a Deus,
amor ao irmão, amor a você mesmo. Tá? O capítulo 3, inseridos entre os dois, fala propositalmente sobre o amor, que é o vínculo da perfeição. Ok? O elemento que mantém unidos os membros do corpo, nesse sentido, pode-se dizer que o amor é o sangue do corpo de Cristo. Então, por exemplo, aqui ele faz também uma metáfora, no autor dessa lição, ele faz aquela metáfora de que se um corpo sem sangue, ele não subsiste, a igreja sem o amor também não subsiste. Porque imagina, a igreja traz sempre aquela ideia de amor. O amor é o tipo de selo cristão. Tá? O próprio Jesus fala assim, que nós, cristãos, seríamos reconhecidos por conta do amor. Tá? É o amor que vai realmente sobressair tudo isso daí. Quando há amor, os dons e ministérios são exercidos sem que haja traumas ou complexos de qualquer espécie. Imagina, tem muitas pessoas que hoje, infelizmente, são bem reprimidas com relação aos dons, porque muitas vezes delas ela tem muitos traumas. As pessoas não souberam utilizar o dom de maneira correta, ou então foram enganadas por conta de supostos dons, né, o que a gente chama de profecia. A profecia sempre é de acordo com a palavra de Deus. Toda profecia que ela é proferida, você tem que filtrá-la de acordo com a palavra de Deus, e tem a suposta profetada, que a pessoa tenta adivinhar alguma coisa, e o que realmente não vai ter base bíblica e não tem fundamento, muitas vezes nem lógico, nem sentimental e muito menos espiritual, ok? É fato conhecido que muitas igrejas têm sofrido divisão devido ao problema com o exercício dos dons e ministérios. Como eu acabei de mencionar, tem realmente alguns problemas aí, e que muitas pessoas ficam até com medo. Tem gente que tem dom de profecia, eu não acredito. Tem um dom de língua, não, eu também não acredito. Não, a gente não vai ver em momento nenhum a Bíblia falando que esses dons cessaram, certo? Talvez eles não tiveram tanta evidência ao longo da história, tá? Mas eu penso que a igreja ela tem à disposição essas ferramentas, e cabe à igreja, em oração, buscar, Senhor, qual é o melhor para a sua igreja? É que minha igreja está precisando do quê? De professor? Então eu vou servir como professor. Está precisando de conselheiro? Eu vou me dispor a ser o conselheiro. Entende a questão? Então você precisa então verificar realmente qual é essa questão das necessidades que você tem, ok? Então, a nossa lição ela termina por aqui. Então, nós falamos sobre dons e ministérios, ou seja, dons e serviço, que Deus, na sua diversidade, Ele concede dons aos homens, de acordo com a finalidade de edificar os irmãos, usando cada um ali conforme como Deus quer, ok? Então, a gente viu tudo isso por conta da necessidade dos dons, ok? E tudo isso finalizando aí para falar sobre a ideia de edificação, para trazer a unidade da igreja, ok? Então, assim, na verdade, a gente percebe que algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas com relação à questão dos dons espirituais. Uma pergunta que alguém pode estar se fazendo é a seguinte: irmão César, diácono Bruno, os dons espirituais é para hoje? Eu penso que não existe uma evidência para dizer que não são. Não são. Ela está sempre disponível para o povo de Deus, porém a pessoa deve buscar de maneira, Senhor, qual é a tua vontade para a gente? O que a minha igreja precisa? Como é que eu posso servir a minha igreja? E, logicamente, buscando a Deus em oração, Deus vai concedendo esses dons àquelas pessoas conforme a necessidade do corpo. Tá? Não é a minha necessidade. De repente, eu tenho uma necessidade, mas Deus me usa para suprir a necessidade de outra pessoa. Entende a questão? Então, assim, eu recebi aqui algumas perguntas de uma irmã que eu acho que faz muito necessário a gente ler e talvez explicar. Ela disse assim, irmãos, eu tenho uma pergunta. Quando Deus dá dons espirituais aos irmãos, é porque o irmão já tem o Espírito Santo? O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, já vai falar que é Deus quem concede às pessoas da igreja, e essas pessoas da igreja já são batizadas no Espírito Santo. Isso significa o quê? Que no momento em que a pessoa se converte, o Espírito Santo já passa a habitar nela, ela já é inserida, batizada no corpo de Cristo, ok? Então, sim, todas as pessoas que na igreja recebem esses dons, sim, essas pessoas têm o Espírito Santo. Mas aí vem uma pergunta também, Deus pode usar ímpios para determinadas situações? Sim, sim. Porque lembre-se que o dom, ele não é o selo de testificação da aprovação de Deus, ok? Então, Deus pode usar pessoas fora da igreja. Não estou falando de falar em línguas, não estou falando disso, não. Estou falando de, às vezes, suprir uma necessidade de um irmão, de socorrer um irmão, não é um dom?
Então, Deus pode levantar um ímpio, uma pessoa que não serve a Deus, que não se converteu ainda, para abençoar o irmão. Também pode, ok? A outra coisa, essa daqui é um pouco mais pesada, né? O dom de línguas é o que evidencia que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Essa é uma questão muito interessante, porque ainda hoje existem diferentes pensamentos acerca disso daí, tá? Então, pelo menos, vou dividir em dois argumentos. Primeiro argumento, de que geralmente existem aquelas pessoas que todos os cristãos eles são batizados no Espírito Santo. Ou seja, no momento em que você se converte, você automaticamente já passa a ser a habitação do Espírito Santo. Então, você já é templo do Espírito, ok? Existe, então, aqueles irmãos seguinte, você se converte, pode ser que você passa a ser batizada no Espírito, ou seja, batizado no Espírito no sentido de ser inserida no corpo de Cristo, e vem ali o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, tá? A maioria dos pentecostais tradicionais, eles não admitem esse termo de segunda bênção, eles falam que não é segunda bênção, tá? E que esse batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado pelo falar em línguas. Então, alguns dizem, os pentecostais vão dizer que as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, a evidência de que elas foram batizadas com o Espírito Santo, ela vai falar em línguas. Alguns outros não vão admitir assim, tá? Então, há divergência com relação a isso daí. Eu sou mais do primeiro bloco, do primeiro bloco. Eu acredito, César, tá? Talvez o meu pastor pense um pouco diferente, ok? Estou falando eu. Agora César, não é a Igreja Presbiteriana Renovada. César, penso que todos os cristãos, todas as pessoas que se converteram são batizadas com o Espírito Santo. E que elas vão evidenciar, de fato, que foram batizadas com o Espírito Santo através da sua vida, o fruto do Espírito, ok? Porque lembre-se que há o dom do Espírito e há o fruto do Espírito, ok? Como eu falei, tem irmãos que pensam diferente. Talvez o pastor pense, eu não sei exatamente, mas eu acredito que sim. Eu acredito que o pastor é aquela pessoa que acredita que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. Mas aí é uma questão mais particular. Eu estou falando de mim, tudo bem? Não estou falando em nome da igreja, dessa igreja, a segunda igreja de Santa Maria. Não estou falando em nome do pastor, estou falando em nome do César. O presbítero César, é ele que é responsável por essa resposta, ok? E uma outra pergunta aqui, a pessoa se tem o dom do... como que é? A pessoa sem ter o... tá, entendi. Então, ela pergunta o seguinte, se a pessoa que não tem o dom de línguas, que não falou em línguas, ela é batizada com o Espírito Santo, eu acredito que eu já respondi na questão anterior, tá? Mas, mesmo que a pessoa não fale em línguas, tá? A Bíblia não fala em línguas estranhas, fala em línguas, pode olhar no texto bíblico, não diz lá línguas estranhas, não diz línguas, ok? Então, assim, então tem pessoas que não falam em línguas. Tem pessoas que não falam em línguas. Isso significa que ela não tem o Espírito Santo? Não. A questão é, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não necessariamente vai falar línguas. Como eu falei, é um dom. Pode ser que uma pessoa tenha esse dom e quando ela fala, ela tem que falar para a edificação do corpo de Cristo. Aí entra aquela ideia do dom público de línguas, porque geralmente a questão dos dons espirituais com relação a falar línguas, geralmente é algo que é público. Para você falar, é interessante e é necessário que se tenha um intérprete, porque não adianta eu vir aqui começar a falar em alemão e ninguém vai entender. Tá, eu vou ser edificado em quê? Agora, se eu estou no meu particular com Deus, em oração, e eu recebo esse dom, e ali eu estou orando, e de repente, por impulso do Espírito Santo, começo a falar em alguma coisa que eu não entenda, a Bíblia vai falar que eu estou sendo edificado e estou falando em mistérios, mas eu não sei o que é. Entende a questão? Então, a questão toda é, sim, se você pense da seguinte maneira, se você nasceu de novo, se você se converteu, se você aceitou a Jesus de fato e de verdade, você já tem Espírito Santo. Porque você não pode falar, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Nós lemos isso daqui, 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Então entenda, mesmo que você não fale em línguas, você tem o Espírito Santo, se você realmente se converteu, ok? Se você não fala em línguas, você não é inferior. Se você fala em línguas, você não é melhor. Se você ensina, você não é melhor do que aquele irmão que está aprendendo com você. Entende a questão? Tá? Então espero que os irmãos tenham sido abençoados, tá, com essa lição. Então, a próxima lição vai ser sobre ordem no culto, a lição de número 11. Se você já tem a revista, já vai lendo aí, já vai enviando perguntas para o diácono Bruno, para o Cairon, para o pastor, para o César, para os demais presbíteros e professores.
ok? Então vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Pai, eu quero te dar graças em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, que concede dons aos homens, ó Deus, nos abençoe poderosamente. Distribua os dons segundo a necessidade que a igreja tem. Use a cada irmão e a cada irmã segundo a tua vontade e com a finalidade de te glorificar e edificar a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer.